detalhe. Também, pessoal. Silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui. Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia, fazendo a introdução à filosofia. Na última aula a gente viu que a filosofia nasceu onde? Na Grécia Antiga, por volta do século VI antes de Cristo. Vocês lembram o que significa a palavra filosofia? Sabedoria. Isso. Vocês lembram quem que é o primeiro filósofo? É considerado o primeiro filósofo? Tales de Mileto. Então, a filosofia ela tem essa origem histórica, grega, o significado próprio do termo filosofia é grego, os primeiros filósofos são gregos, e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o que seria isso, além de ser amor à sabedoria. O que seria filosofia? Então, temos William James, um filósofo do século XIX, que ele vai dizer que a filosofia ela é tão familiar que até parece estranha. Por que a filosofia é tão familiar que ela parece estranha? As questões que a filosofia aborda são questões que nós lidamos diariamente, cotidianamente, ou que todos os seres humanos, em todas as épocas históricas, se questionaram. Por exemplo, a pergunta primordial da filosofia, a pergunta que move ali Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo. Qual que é a pergunta, vocês lembram? Porque é uma pergunta filosófica também, né? Ele sabe o porquê das coisas, a justificativa racional para aquilo existir ou para aquilo acontecer. Mas a pergunta primordial da filosofia é de onde viemos? De onde veio tudo que existe? Qual que é o princípio e origem de todas as coisas? Tales disse que o princípio e origem de todas as coisas é o quê? A água, muito bem. Então a filosofia ela é tão familiar que parece estranha. Por que é estranha? Porque ela nos traz, muitas das vezes, um incômodo. Porque ela não deixa com que a gente aceite as respostas já prontas. Quais respostas que a filosofia nega nos seus primórdios? As respostas de quem? Lembra? Das religiões. Para as religiões, o princípio de tudo é o quê? Os deuses. Os filósofos vão aceitar essas respostas? Não. Por que eles não aceitam essas respostas? Porque não tem como provar, né? Você remete a origem de tudo a um ser sobrenatural, um ser sobrenatural que é inacessível. Como é que você vai provar que esse ser sobrenatural é o Criador? Você tem que buscar não no além, mas no aquém, ou no aqui, no agora. E o Tales vai buscar um elemento da natureza, o princípio de todas as coisas. E ele vai tentar explicar de forma racional o porquê que a filosofia surge, ou porquê que tudo surgiu da água. Ele vai tentar provar isso, vai tentar argumentar o porquê que ele acha que a água é o princípio e origem de todas as coisas. Porque a água é um elemento muito abundante no planeta, é um elemento primordial para os seres vivos. Sem a água não existe vida. Então, a partir disso, ele percebeu que é um elemento muito abundante, 2/3 da superfície do planeta. Ele não sabia disso naquela época, mas ele já havia percebido que era um elemento extremamente abundante, né, no planeta. O próprio corpo humano também, 2/3 dele, 70% de um adulto, é água. De um bebê é 90%. A pessoa idosa diminui, vai de 60% a 65%. Então, não é familiar, parece estranho, é tão estranho que até parece familiar, vai dizer o William James. Então, ela é familiar porque ela lida com questões que a gente se faz em algum momento. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Essas perguntas o ser humano sempre se fez ao longo da história. E antes da filosofia, quem respondia essas perguntas era a religião. De onde eu vim? De Deus. Quem eu sou? Aí era Deus ou a religião que definia quem nós somos. Nós somos seres humanos, mas para a religião, por exemplo, vamos pegar a religião cristã. Quem somos nós? Nós somos um composto de corpo e alma. Uma parte material e outra parte espiritual. Isso para a religião. A filosofia já não vai aceitar esse tipo de resposta. Para onde vamos? Para a religião, nós vamos para onde? Para o céu e para o inferno. O católico pode ser o purgatório também. A filosofia também não vai aceitar esse tipo de resposta. Nós somos
perguntas que o ser humano se faz e que a filosofia vai buscar respostas racionais e naturais. De acordo com o filósofo Wilfrid Sellars, o objetivo da filosofia é entender como as coisas, no sentido mais amplo possível do termo, se relacionam entre si. Então ela busca compreender o mundo à nossa volta, mas compreender não usando mais a religião, não mais usando a fé, não mais usando os mitos. Agora ela busca uma resposta racional e natural das coisas. Então é com certeza uma verdade incontestável o fato de que existe algo arbitrário a respeito da relação de pensadores mais importantes. Então quais são os filósofos mais importantes da história? Cara, isso é bem arbitrário. A gente vai estudar ao longo dos nossos 3 anos vários filósofos. Quer dizer que esses filósofos são os mais importantes, os superiores? Há controvérsia, né? Porque as pessoas, os próprios filósofos, eles divergem entre si quais seriam sido os principais pensadores da história da humanidade. A gente vai ver aqueles que causaram mais rebuliço, mais alvoroço. Isso aí, pode ter certeza. Então o que define a filosofia é uma determinada maneira de pensar. E como que a filosofia pensa? Ela pensa primeiro de forma radical. O que significa pensar de forma radical? Essa palavra vem do latim de rádio, né? Que quer dizer raiz. Então a filosofia ela busca ir à raiz de todos os problemas. Não é uma reflexão profunda que vai nas raízes, não é um pensamento superficial. Por isso, muitas vezes, ela é considerada aí uma forma, uma disciplina, um conhecimento mais difícil. Por quê? Porque ela exige do nosso cérebro. Exige bastante, porque você tem que pensar de forma radical, indo na raiz, indo na profundidade das questões dos problemas. Ela é sistemática. Porque ela funciona através de sistemas. Cada filósofo ele vai desenvolver um sistema para tentar explicar a realidade, o mundo ou o objeto que ele vai abordar, seja política, seja ética, seja conhecimento. Então, ele vai elaborar sistemas. E é um pensamento também lógico, que busca uma forma correta de raciocinar. Que não entre em contradição. Se você olhar para a Bíblia é um livro religioso. Do Gênesis até o Apocalipse, você vai encontrar inúmeras contradições, inúmeros problemas ali, de um Deus que no Novo Testamento diz que é um Deus que é bom, que é um Deus de amor, mas no Antigo Testamento é um Deus que faz maldade para caralho. Um Deus que manda exterminar povos, um Deus que manda, né, além de exterminar, matar até mulheres e crianças. Um Deus que escolhe um povo, mas que diz que esse Deus é universal. Peraí, se é um Deus de todo mundo, por que ele se revelou só para um povo? Então, são coisas extremamente problemáticas da Bíblia. A filosofia ela busca eliminar através da lógica essas contradições. Porque se um raciocínio é contraditório, ele não se sustenta. Então a filosofia ela busca desenvolver um raciocínio lógico, uma forma correta de raciocinar, que elimina as contradições. Porque onde há contradição, há problema, e os argumentos contraditórios não se sustentam. Então isso exige a capacidade de seguir uma argumentação lógica, mais rigorosa, né? De lidar com diferentes ideias para ver onde que elas levam. Então, a filosofia vai questionar e vai buscar, de alguma forma, analisar as ideias. Se todo mundo, por exemplo, se tornar cristão, como é que vai ficar o mundo? Quais serão as consequências? O que vai ter que ser eliminado? E quais são os problemas que, se todo mundo se tornar cristão no mundo, isso vai produzir para a humanidade? O que vai ter que ser eliminado? O que não vai ser suportado por essa categoria, ou por essa forma de crença? E por que dentro dos próprios cristãos não há uma convergência? Por que os cristãos, né, se dividem em tantas denominações diferentes? Hoje praticamente 100 mil denominações diferentes. Então como que um livro só é capaz de produzir 100 mil interpretações diferentes? Ou seja, 100 mil religiões que pensam diferente sobre o mesmo livro? Não tem um problema aí? Então ela vai analisar isso de antecipar objeções e contra-argumentos, ou seja, quando ela expõe uma ideia, um argumento,
ela já faz isso pensando, peraí, e se alguém me questionar? Se alguém me questionar, eu preciso ter um argumento para poder me defender ou refutar o argumento contrário. De estar disposto a colocar de lado preconceitos no interesse da objetividade imparcial. Então, a filosofia é uma luta também contra toda e qualquer forma de preconceito. O que é um preconceito? É um conceito, é uma concepção, é um conhecimento produzido de forma prévia, sem de fato conhecer a coisa. Hoje nós vivemos um mundo extremamente preconceituoso. As pessoas ficam aí, discutindo em redes sociais, especialmente de política aí, os dois lados, direita e esquerda, ambos baseados em preconceitos, onde nenhum quer analisar e conhecer o lado do outro para poder compreender o outro e assim estabelecer um diálogo racional para tentar chegar num denominador comum. Então ali, uma briga de diálogo, um diálogo de surdos, onde ninguém escuta ninguém, ninguém quer entender o lado de ninguém, ninguém quer se desfazer dos seus preconceitos para tentar avançar no raciocínio. Então, nesse sentido, a filosofia, ela não é tanto amor pela sabedoria, como significa a palavra, como os gregos antigos pretendiam que fosse. Mas ela é amor pelo argumento, ou seja, a argumentação lógica, racional, rigorosa, radical, e uma argumentação que está disposta a confrontar o pensamento. A filosofia está disposta a constantemente se contradizer, ou se expor ao contraditório. Então, por hoje é isso aí, galera. São liberados.